Olá, boa noite. Meu nome é Viviane Freitas e hoje eu vou falar dos processos de desenvolvimento de capacidades. Então é assim, somos imaturos. Muita gente fala, não, eu tenho 60 anos, sou maduro. E daí? A sua criança emocional ainda é imatura. Em geral, todo mundo se acha maduro, mas muitas coisas vêm refletido do não desenvolvimento das capacidades quando a gente era pequeno. A consciência de que nós somos dono de nós mesmos foi adulterada pela nossa educação, porque nossos pais foram criados de uma forma e nós herdamos essa forma de criar. Então, existe duas incógnitas nesse caso. O que existe que se reflete como incongruente nos processos de hoje? Nós fomos criados a obedecer e não ter domínio em cima de nós mesmos. Nós somos criados em regras de obediência, certo? Fomos criados dessa forma. E a responsabilidade é passada para a gente como um nosso dever. É nosso dever. Por um lado, nossos pais, a sociedade quer que a gente seja mansos e obedeça a tudo. Por outro lado, sejamos responsáveis por tudo que acontece. Pô, isso é incompatível. Se eu não fui criada a obedecer, porque eu não tinha domínio de mim mesma. Eu fui criada em cima da responsabilidade de obedecer o que o outro me falou. Então eu não tinha domínio. Então hoje o que acontece? Dá um choque na minha vida adulta. Porque eu não fui criado através de um exercício de desenvolvimento interior na questão de domínio. Então, faltou o quê? Eu aprender o que é um domínio interior, como é inteligência, como é percepção. Eu fui criada numa regra de obedecer. Então, hoje em dia, como que você vai me exigir responsabilidade, sendo que eu fui criada numa regra do domínio do outro? E eu sou obrigada a estar no domínio e obedecer. Eu não consigo me desenvolver porque eu sou obrigada a ser dominado. Ó. A gente hoje em dia é obrigado a quê? A seguir regras de família, de empresa, de patrão. Então se amanhã alguém da sua empresa cismar que você não serve, você está ali no domínio. Você ainda está naquela dependência emocional. Então você não conseguiu desenvolver dentro de você a capacidade de, se eu perder o emprego, eu consigo fazer isso, isso, aquilo. Você não. Você tem como regra única aquele emprego. Então você está afetado emocionalmente, porque você não consegue se conectar com as soluções interiores que está dentro de você para achar um novo caminho. Então, isso passa a ser um dever. A gente seguir regras. Ou você segue regras, ou você é punido. Baseado em cima de medo e na imposição no qual somos dominados. Igual era como era criança. A gente, quando é criança, se a gente fizesse alguma coisa errada, a gente era punido com castigo, com bater. E a gente carrega isso agora para a vida adulta. É essa comparação que eu quero te mostrar. A gente carrega agora para a vida adulta a mesma situação quando é criança. Então, nisso eu sou inibido de desenvolver as minhas capacidades de busca, de alinhamento com o universo para buscar. Então eu fico assim, como todo mundo, todas as pessoas, 90% das pessoas fica tolhida. Tolhida é uma regra. Regra de família, regra de marido, de mulher, de sociedade. Então você acaba sendo o quê? Vivendo na regra do outro. Você não tem opinião própria, porque você não foi criado dessa forma. Então,
a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quem tem filho pequeno, de como você educa, como que você mostra o mundo para o seu filho. Porque se for na base da porrada, de castigo, disso, daquilo... Então, muitas vezes a criança, ela fala alto com você, mas ela quer mostrar que ela quer ter domínio na opinião dela. Aí você vai lá e bate na criança. É do jeito que eu quero. Porque você foi criado dessa forma. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. E muitas vezes agora, na fase adulta, você fica um adulto frustrado porque acontece os obstáculos na sua vida e você não tem domínio nenhum. Porque você está sujeito ao domínio que te foi imposto desde pequenininho. E aí você passa a sofrer. Você passa a ficar angustiado. Muitas vezes você está sozinho, você não consegue alguém. Porque você não tem autoestima. Isso abala a tua autoestima. Porque você não tem uma autoestima de busca, de ter a capacidade, eu vou conseguir, eu consigo de outra forma. Você não consegue encarar um problema na sua vida de forma que você cresça com esse problema. Muitas vezes você fica dependendo da opinião do outro. Porque você não tem desenvolvimento de capacidade. Porque você não desenvolveu isso quando é criança e você continua da mesma regra. Mas vale aqui despertar e quebrar isso dentro de você. Você não é obrigado a viver eternamente na regra dos seus pais ou na regra imposta pela sociedade, pelo mundo. Você pode criar conexão com Deus e criar uma nova regra para a sua vida. E muitas vezes a gente tem um mecanismo de busca de externo. Então, você ir na igreja é uma busca externa, é um apoio externo. Você meditar é um apoio externo, você correr é um apoio externo. Mas você precisa de mudar seus moldes internos para você alinhar com tudo externo de bom que você está em busca. Muitas vezes tem muita gente que vai na igreja que acha que vai ter uma solução e não soluciona. Não soluciona porque é um apoio externo. Apoio externo. A modificação é interna. Então esse curso de olhar para dentro de si, desenvolver sua capacidade, se você consegue quebrar os paradigmas dentro de você, sua vida flui. Então vamos começar a pensar nisso que eu estou falando. Então a gente foi criado muito na incongruência, de ter que obedecer. Se eu obedeço, eu sigo a regra do outro. Então eu não desenvolvi uma regra minha. Então é a mesma coisa, aconteceu um problema e você tentar entender como que eu resolvo. Você não desenvolve isso que é criança. Você quando foi criança, você foi criada em obedecer. E ao mesmo tempo mandam você ter responsabilidade, sendo que você não desenvolveu regras. Você não sabe como se desenvolver na responsabilidade. Então se eu estou na responsabilidade do outro, na regra do outro, como que eu vou ser responsável por alguma coisa na minha vida? Isso é forte, gente. Isso é estudar, isso é parar para pensar e trocar a sua capacidade de pensar e perceber uma autopercepção na sua vida de como você vai trocar essas informações dentro de você. Porque você precisa de melhorar. Você tem que sair agora dessa zona de desespero. A gente fica muito desesperado, a gente fica muito agoniado. Então tem que a gente começar a moldar isso dentro da gente. Para isso eu estudo muito. Espero que você aplique. Assista muitas vezes o próprio vídeo para a sua cabeça começar a emplacar as palavras que eu estou falando. Aí você vai começar a se auto-perceber o quanto você está errando com você, o quanto você está vivendo na regra do outro. Porque um dia foram impostas essa regra. Mas você tem capacidade de mudar. Então começa a mudar. Começa a buscar essa melhora dentro de você. Vale lembrar que é de interno para o externo.
Não é, não vem, não cai do céu, do externo para o interno. Até em termos de que se cai do céu, você não sabe nem como que você vai fazer para lidar com a situação. Porque qualquer desvio ali, você não sabe lidar. Porque você não desenvolveu a sua capacidade de intelecto para ser forte, para resolver todos os problemas na sua vida. Então é para parar e para pensar, tá bom? Até o próximo vídeo e reflita. Tchau, tchau.